Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula de hoje, como vocês já podem ver aqui no nosso quadro, né, que está aqui do meu ladinho, nós iremos resolver exercícios referentes ao assunto de MDC, máximo divisor comum. Essa é uma aula, minha gente, onde iremos apenas resolver exercícios, tá? Eu já vou supor que se você está aqui é porque você já sabe sobre esse assunto, tá? Se você não sabe muito bem sobre esse assunto de MDC, você precisa primeiramente assistir a aula sobre MDC que tem aqui no canal, que está fixado no card, tá? Porque aqui eu já irei direto ao ponto, já supondo que vocês já sabem tudo sobre MDC. Aqui nós iremos apenas exercitar. Então, se você já estudou sobre o assunto, já sabe como calcular o MDC de dois ou mais números e quer apenas exercitar, você está no lugar certo, tá? Se você não sabe nada do assunto, você primeiro precisa assistir a aula que eu estou deixando fixado no card antes de vir aqui resolver os exercícios. Combinado? Minha gente, antes de a gente resolver esses exercícios, serão 4 ao todo. Deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Ajude esse canal a crescer. Eu preciso de cada um que está aí do outro lado da telinha para fazer com que essa aula e todas as outras aulas que já tem aqui no canal possam chegar a cada vez mais pessoas. E para isso, você precisa de algumas coisas bem simples, que é o quê? Deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Só assim você irá ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e não vai perder nenhuma aula. Combinado? Vamos resolver os exercícios? Esse primeiro é um exercício da FEC e ele diz o seguinte, esse exercício, Ana quer distribuir 45 maçãs, 60 peras e 90 laranjas em sacolas de modo que cada sacola tenha a maior quantidade possível de frutas sem que sobre fruta e sem misturas em uma mesma sacola de espécies de fruta diferentes. Em cada sacola, aí vem a pergunta, qual é a quantidade de fruta que deverá ser colocada por Ana? Tá? E aí vem as alternativas. Minha gente, vamos se ligar aos termos, ao que o problema fala. É um problema um pouquinho confuso, né? Quando a gente lê assim, a cabeça chega a dar uma confusão, né? Então vamos destacar os pontos principais. Primeiro ponto de tudo, Ana quer distribuir. Minha gente, quando a gente fala de distribuir, vem aqui algumas ideias, né? Uma delas, primordialmente, trazendo para a matemática, é a ideia de dividir. Né? Distribuir, né, está relacionado a dividir. Dividir o quê, minha gente? E aí, vou até colocar com uma cor diferente. Essas 45 maçãs, 60 peras e 90 laranjas, tá? Então, são as três coisas que ela quer dividir, distribuir, tá? Veja, a partir de agora não irei mais falar distribuir, tá? Irei falar apenas dividir. Combinado? Beleza. Então, Ana quer dividir essas frutas em sacolas de modo que cada sacola, preste atenção, tenha a maior quantidade possível de frutas, sem que sobre fruta, ou seja, essa divisão aqui que ela quer fazer tem que ser uma divisão de maneira exata, tá? Então, não, vamos dividir aqui as maçãs, tá? Vai sobrar 2 maçãs. Não, isso não pode acontecer, tá? Você tem que usar todas as maçãs, você tem que usar todas as peras, todas as laranjas, tá? E ainda mais, né? Sem misturas em uma mesma sacola de espécie de frutas diferentes. Ou seja, na sacola que tem maçã, só vai ter maçã, tá? Não vai ter pera, não vai ter laranja. Na sacola que tem pera, só vai ter pera, certo? Na sacola não, né? Nas sacolas, né? Porque você vai fazer essa divisão, né? Beleza. Então, qual é a quantidade de frutas que deve ser colocada por ano? Gente, vamos juntar agora o que a gente leu. Ana quer dividir da maior maneira possível essas frutas, né? De maneira exata, né? E, como ele fala aqui, de maneira exata e cada sacola não pode ter mistura. Então, como ele quer fazer uma divisão de maior maneira possível, e tem que ser uma divisão igual, né? Então, nós temos que fazer o quê, gente? Olha o conceito que eu acabei de falar, divisão maior maneira possível. Estamos falando de MDC, né? MDC é isso, maior divisor comum, certo? Maior divisão possível, vamos dizer assim, tá?
Então, nós precisaremos fazer o MDC. MDC de quem, Daniel? Do que nós estamos pretendendo dividir. Que é exatamente o quê? As 45 maçãs, 60 peras e 90 laranjas. Combinado? Então, vamos fazer isso, ó. Então, nós iremos agora nos deter apenas ao MDC de 45, 60 e 90. E aí, como é que a gente faz isso daí? Nós aprendemos lá na aula de MDC que tem aqui no canal. Eu vou colocar aqui 45, 60, 90 e vamos efetuar sucessivas divisões. Belezura? Vamos lá, vamos dividir aqui inicialmente por 2, tá? 45, como não dá para dividir por 2, nós iremos repetir, né? Então, colocaremos aqui. 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2 dá igual a 45. Como ainda tem um número par aqui, que é o 30, eu irei continuar dividindo por 2, tá? E outra coisa, como esse 2 aqui não deu para dividir os 3, né, ao mesmo tempo, apenas o 60 e o 90, ele não vai ter aquele destaque, né, que nós fizemos lá na aula do MDC, tá? Então, não vai ter esse destaque. Então, eu irei dividir por 2, né? Então, 45, como a gente já discutiu anteriormente, não vai poder dividir, então a gente repete, né? O 30 dividido por 2 vai dar igual a 15. 45 dividido por 2, novamente, repito. Beleza. Já não dá mais para dividir por 2 e veja, esse 2 dividiu apenas o 30, não tem destaque. Iremos dividir por quanto? Me ajudem aí. Iremos dividir por 3, né? Então, vou dividir aqui por 3. 45 dividido por 3, isso dá igual a 15. 15 dividido por 3 dá igual a 5. 45 por 3 dá igual a 15. E aí, alguns já estão dizendo aí, Daniel, destaca o 3, Daniel. Por quê? Porque o 3 dividiu, ó, os 3 números ali ao mesmo tempo. Então, vamos destacar o 3. Deixa eu até colocar aqui, ó, de azul. O 3 está destacado, beleza. Vamos dividir por quanto? Por 5, né? 15 por 5 dá 3, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. Veja, como esse aqui já chegou em 1, não vai ter mais nenhuma divisão sucessiva, né? A última foi exatamente desses 5 aqui, tá? E agora, como é que a gente procede com o MDC? Basta a gente fazer exatamente o quê? Multiplicar os que a gente destacou, né? 3 vezes 5. Opa, que eu esqueci de desmarcar aqui a minha ferramentazinha. Então, 3 vezes 5, isso daí dá igual a 15. E aí, agora vamos interpretar, né? O que é que esse 15 significa para nós, né? Como o problema falou e como a gente discutiu, nós estamos tentando dividir as frutas, né, em sacolas, né, sem ter resto nessa divisão, né? Tem que ser uma divisão exata, belezinha? Então, esse 15 representa o quê? O total de frutas de cada espécie, né, que vai ter em cada sacola, certo? Então, maçãs vai ter 15 maçãs em cada sacola, peras vai ter 15 em cada sacola e laranjas vai ter 15 em cada sacola, certo? Então, a resposta para o nosso problema é a letra C, ok? Mas aí, minha gente, preste atenção, o problema poderia ter perguntado assim, quantas sacolas nós iremos utilizar, nós iremos precisar? Vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar? Vão ser 15, né, frutas em cada uma, né? Então, maçãs vão ser 15 em cada sacola, até completar as 45. Então, quantas sacolas eu vou precisar para colocar as maçãs? Então, a gente vem aqui e faz o quê, ó? 45 dividido por 15. Isso aí dá igual a 3 sacolas para as maçãs. Certo? 3 sacolas para as maçãs. Ok, beleza. Para as peras, faremos a mesma coisa, só que agora com 60, que é o total de peras que nós temos. Então, nós faremos aqui o quê? Ó? 60 dividido por 15. Isso aqui dá igual a 4 sacolas para as peras. Beleza, para as peras. E agora faltam as laranjas, né? Quantas são, vocês lembram? Não? Vamos subir aqui de novo, ó. São 90 laranjas. Então, aqui, ó, serão 90, né? Dividido por 15. E aí, 90 dividido por 15, isso dá igual a 6 sacolas para as laranjas. Beleza, beleza, laranjas. Ok. Então, qual vai ser o total, né, de sacolas que nós iremos utilizar? Basta somar aqui, ó, né? 3 mais 4, 7. 7 mais 6 dá igual a 13 sacolas totais, tá? Então, o problema poderia trazer
qualquer uma dessas duas perguntas. A pergunta que ele mesmo trouxe, né? Quantas frutas, né, vai ter em cada sacola? 15. Lembrando, essa é a divisão maior possível que ele pode fazer, tá? 15 em cada sacola, tá? Ou ele poderia perguntar o total de sacolas que vai ser utilizado, ou poderia perguntar quantas sacolas vai ser utilizado para as maçãs, utilizando esse meio, né, de dividir, utilizando 15 em cada sacola. Poderia perguntar quantas sacolas vai ser utilizado para as peras, quantas sacolas vai ser para as laranjas. Então, o mesmo problema que pode ter várias perguntas, beleza? Vamos para o nosso segundo problema? Problemazinho da Mackenzie. E aí ele vai trazer sobre o quê? Sobre eleições, né? O tempo de aparição dos políticos na TV, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia, preste atenção em cada termo que o problema fala, ó. Então, nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90, 108 e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão. Beleza, já destaquei os tempos. Show? Com diferentes números de aparições, né? E aí vem, ó, o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo. Então, ó, o tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo. Como assim, gente? Já que vocês possam entender. Durante o dia, esse certo partido aqui, eu vou chamar de partido A, certo? Esse aqui que apareceu 90 segundos. O de 108 chamado partido B e o de 144 de partido C, tá? Esse partido A ele vai ter durante um dia inteiro 90 segundos para usar de propaganda política. Não quer dizer que ele já vai aparecer ali, na hora que ele aparecer vai usar os 90. Não. Por exemplo, ele pode aparecer 9 vezes durante o dia, certo? Em cada vez ele vai usar 10 segundos, né? Já que o total é 90, né? 90 dividido por 9 dá 10, né? Então ele poderia aparecer 10 segundos em várias partes do dia, certo? O partido B, né, também poderia fazer essa divisão, né? Por exemplo, poderia ser 2 vezes por dia. Em cada vez ele vai aparecer 54 segundos, tá bom? Só que essa não é a ideia do problema. A ideia do problema é o quê, ó? Que esse tempo de cada aparição, certo? Como eu falei, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do partido A, exemplo do partido B, tá? E eu dei um exemplo onde esses tempos de aparições são diferentes, né? Partido A eu dei um tempo de aparição de 10 segundos, né? Do partido B de 54. Só que ele quer o quê? Que esse tempo de aparição, primeiro de tudo, seja sempre o mesmo, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, o tempo de aparição, sempre o mesmo e o maior possível, né? Aí ele pergunta o quê? Qual é a soma do número das aparições diárias dos partidos na TV? Então, perceba, minha gente, cada partido vai ter que pegar... Deixa eu até aumentar aqui a minha câmera para a gente poder conversar direitinho, ó. Cada partido vai ter que pegar o seu tempo que ele tem por dia ali e vai ter que fazer o quê? Uma divisão, né, de tempos, né, que ele vai aparecer durante aquele dia. Só que esses 3 partidos aí vão ter que ter o mesmo tempo de aparição. Se o partido A for aparecer, né, em cada pedacinho dele 10 segundos, o B também vai ter que ser e o C também, certo? Então a gente vai ter que ver o quê? Primeiro, que esse tempo seja o mesmo e que seja o maior possível. Então vamos ter que dividir essas aparições de modo que elas sejam iguais, né? E a maior possível. Olha aí de novo, minha gente, o conceito do MDC entrando aí, né? Ó, maior divisão comum que a gente vai ter que fazer agora com esses tempos de aparições do partido A, do partido B e do partido C. Compreendido? Vamos colocar a mão na massa? Então já deixa até um convite para vocês. Vocês já estão com aquele domínio do MDC que eu falei lá no início da aula. Faça aí o MDC entre 90, 108 e 144. Façam aí, pausa o vídeo e faça. Dá um tempinho. Já fizeram, né? Agora é minha vez de corrigir para vocês verem se vocês fizeram ou não. Vamos aqui, ó. Então vamos fazer o MDC, colocando aqui, ó, 90, quem mais? 108 e os 144. E aí vocês vão me dizendo por quem vocês foram dividindo, tá bom? Vamos lá, então, ó. Podemos dividir aqui por 2, né? Opa, peraí, vamos com calma. Por 2. Então, ó, 90 dividido por 2 deu 45. 108 dividido por 2 deu 54. E 144 dividido por 2 deu 72. Ok, beleza. Aí, destaca, né? O 2 por que destaca? Porque ele dividiu os 3, né? Ao mesmo tempo. Então, 2, vamos destacar. Beleza, perfeito, perfeito.
Vamos seguir. Podemos dividir agora por quanto? Por 2, né? Veja, ainda tem números pares, então vamos continuar por 2, né? Então vamos lá, por 2. Então por 2, ó, 45 a gente já sabe que não divide, né? Então a gente repete, perfeito. 54 por 2 deu quanto? Deu 27, né? E 72 dividido por 2 dá 36. Ok. Esse 2 destaca? Não, né? Então vamos continuar. Por quanto agora? Por 2 ainda, né? Que ó, 36 é par, vamos continuar. Então, ó, 45 repete. 27, como não dá para dividir, repete. 36 dividido por 2 dá igual a 18. E agora, vamos dividir por quanto? Por 2, né? O 18 ali é par, então continua. Sim, esse 2 aqui destaca? Não, né, minha gente? Por quê? É só dividir o 36, né? Só destaca se tiver dividido os 3, né? Então, dividindo por 2, 45 e 27, a gente já aprendeu que a gente só vai repetir. O 18 dividido por 2 dá 9, né? O 2 novamente não destaca. Beleza. Não dá mais por 2, né? E agora vai dar por quanto? Por 3, né? Porque não tem mais número par, não vai por 2, vai por 3. Dá para ver aqui que os 3 dividem por 3. Já vou logo fazer o seguinte. Se os 3 vai dividir por 3, né? Então vamos destacar, né? Então me diz aí, 45 dividido por 3 é igual a 15. 27 por 3 dá 9. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Beleza. E agora? Por 3 de novo? Tá bom. Então vamos por 3. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. E o que é que a gente faz com esse 3? Destaca perfeitamente. Então, nós vamos destacar esse 3 aqui. Como esse aqui já chegou em 1, a gente para, né? Porque já não vai ter mais gente em comum. Então, como é que vai ficar dado aqui o nosso MDC? Opa, MDC de 2, 3 e 3... 2, 3, 3 não, perdão. 90, 108 e o 144. Então, isso aí é o quê? O produto, né? Do 2 vezes o 3 vezes o 3. E isso daí vai dar igual a 18. E aí, minha gente, vem aquela interpretação, né? O que é esse 18? Veja, o que foi que a gente dividiu? Os tempos de aparições, né? Então, isso daí, minha gente, vai ser exatamente o quanto cada partido vai aparecer por dia, aqueles intervalozinhos, né? Então, partido A, quando fizer uma aparição, vai aparecer ali 18 segundos. Quando ele fizer uma nova aparição, vai aparecer 18 segundos, certo? E aí, a nossa resposta é a letra A? Não, né, minha gente? Porque aqui é igual outro problema, bem parecido. No outro problema, ele queria saber das frutas, né? Nesse daqui, ele quer saber das sacolas. Como assim, minha gente? Aqui ele quer saber sobre as aparições. Então, quantas vezes o partido A vai aparecer, quantas o B vai aparecer e quantas o C vai aparecer. E aí a gente junta, né? Beleza. Então, vamos fazer igual lá nas sacolas que a gente fez. Dividir 90 por 18. Depois, deixa eu subir 108 por 18 e 144 por 18 para saber quantas vezes cada partido vai aparecer. Então, ó, o partido A vai aparecer. Então, a gente faz 90 por 18. O partido B, iremos fazer 108 dividido por 18, enquanto que o partido C será 144 dividido por 18. E aí, minha gente, efetuando cada uma dessas divisões, nós teremos que o partido A terá 5 aparições, o partido B terá 6 aparições, tá? 6 aparições. O partido C terá 8 aparições, né, durante todo o dia, beleza? E aí, minha gente, qual é o total de aparições? A gente soma esses três valores, né? 5 mais 6, 11. 11 mais 8 dá igual a 19 aparições. Então, resposta para o nosso problema, né, é a letra D de dado, beleza? Então, não era a letra A, né? Era uma pegadinha ali para que vocês caíssem, né, nessa pegada. Então, tem que ter cuidado, minha gente. Não é só pegar os números aqui. Ah, vou fazer o MDC. Beleza. Mas o que é que significa esse MDC aí? Certo? Então, vocês têm que dar significado ao que vocês estão fazendo. É só fazer. Ah, vou fazer porque... falou em divisão. Mas o que é o seu resultado? O que esse 18 significa? No outro problema, o que é que significava o 15, né? 15 referia-se, vou até colocar aqui, né, para efeito das anotações de vocês, as frutas e assim, ó, sucessivamente, beleza?
Vamos para o terceiro problema? Já está dando para entender, né, bem, como eu posso dizer, como é o esquema, né, de cada problema. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá, ó. FGV, Fundação Getúlio Vargas. Probleminha também bem bacana, né? Aí agora o problema, veja, ele vai trazer as duas coisas. As frutas e as sacolas. O tempo e o total de aparições. Se a gente for ver ali, né? Ele vai trazer as duas coisas. Leia comigo, tá? Vamos lá. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um grupo composto de 288 batedoras, um outro grupo de 360 engenheiras. Sendo vocês aí, né, a abelha rainha, e sendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possíveis, então você vai redistribuir de qual forma? Gente, o problema já diz tudo, ó. Você tem aí dois grupinhos de abelhas, ó. Um grupo de 288 batedoras e o outro de 360 engenheiras. Aí ele diz o quê, ó? Que esses grupos aí, ó, sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser, olha aqui a palavrinha mestre, dividido, né? Dividido de que maneira, ó? Vai ser dividido em equipes de que forma? De mesmo número, né? E não só mesmo número, mesmo e maior número de abelhas possível. Então, vocês vão ter que dividir esses grupos aqui de modo que cada grupo tenha o mesmo número de abelhas e que esse número seja o maior possível. Gente, isso aí é o quê? Conceito de MDC. Então, vamos fazer o MDC de 288 e 360, tá? E de antemão, o que vai ser, né, esse MDC, o resultado? Vai ser o total de abelhas que vai ter em cada grupo, já que a gente vai fazer a divisão das abelhas, né? Então, vai ser o total de abelhas em cada grupo, tá certo? Façam aí o MDC de 288 e 360. Faz o vídeo, vou esperar um pouquinho. Já fizeram? Agora eu vou trazer a resposta, tá? Então, MDC de 288. Vamos fazer rapidex isso aqui, ó. E 360. Então, vai ser da seguinte maneira. Perceba. Vamos dividir por 2, né? 288 dividido por 2 dá 144. 360 dividido por 2 dá igual a 180. E o 2 destaca, né? Porque dividiu os dois. Beleza. Vamos dividir por 2 novamente, né? 144 dividido por 2 dá igual a 72. 180 por 2 dá igual a 90. E o 2 a gente destaca, né, minha gente? Beleza, vamos seguir. E agora, podemos dividir por 2. Vão me ajudando. 72 dividido por 2 dá igual a 36. 90 por 2 dá igual a 45. Esse 2 aqui a gente faz o quê? Ah, vocês já estão craques, né? A gente destaca. Perfeito, minha gente, perfeito. E agora? Vamos por 2, né? Ah, mas o 45 não dá. Se não dá, a gente repete, né, minha gente? Então, ó, 36 por 2 dá igual a 18. 45 por 2, como eu já falei, repete. Esse 2 a gente não destaca, né? Por quê? Porque não foi dividido os dois, tá? Vamos continuar. Vamos por quanto? Por 2, né? 18 por 2 dá 9. 45 por 2, repete. Beleza. E agora? Não dá mais por 2, né? Vamos por 3, né? 9 por 3 que dá 3. 45 dividido por 3 dá igual a 15. E o 3, vocês já sabem, a gente destaca. Vamos por quanto agora? Por 3 de novo, né? Que aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. E aí a gente para, né? Lembrando, o 3 aí a gente destaca, né? Porque dividiu os 2. E aí, como é que fica o MDC, minha gente? Basta a gente fazer o quê? O MDC de 288 e 360. Isso daí dá igual a 2 vezes 2 vezes 2, né? Esses 3 2 aqui que nós destacamos, vezes 3 vezes 3, né? Que é os 2 3 que nós destacamos. Efetuando esse produto, nós iremos encontrar como resultado 72 abelhas em cada grupo. Tranquilo? Então, nós já podemos olhar aqui para nas alternativas e já dá para dizer aqui que a resposta certa é a letra B de bola, né? 9 grupos de 72 abelhas. É a única que traz isso daí. Mas vamos ver a questão dos grupos, como é que a gente faz? Nós já aprendemos, né? Nós temos o quê? Ó? 288 abelhas
batedoras. Abatedoras não, batedoras. Então, para saber quantos grupos iremos formar, basta a gente fazer igual a gente vinha fazendo antes, né? 288 dividido pelo número de abelhas que vai estar em cada grupo, né? Que é 72. 288 dividido para 72, isso dá igual a 4 grupos, né? Com as abelhas batedoras. E as engenheiras, né, são 360 abelhas. Dividindo por 72, isso daí dá igual a 5 grupos com essas abelhas engenheiras, né? Então, tudo certo, como fala aqui no problema letra B, né? 9 grupos de 72 abelhas, tá? Falta só mais um probleminha para a gente terminar os nossos estudos sobre máximo divisor comum, tá? Temos um problema da FCC, já fizemos 3, tá, minha gente? Então, ó, vamos fazer o seguinte, agora vamos trocar as posições. Vocês vão fazer o problema, ler o problema, tentar entender sozinhos, né, ou sozinhas, né, e logo em seguida eu vou trazer a resposta, tranquilo? Pausa o vídeo, pausaram, fizeram, agora é a hora da resposta. E ele vai dizer o seguinte, ó, uma auxiliar de enfermagem pretende usar a menor quantidade possível de gavetas para acomodar 120 frascos de um tipo de medicamento, 150 de outro tipo e 225 de um terceiro tipo. Se ele colocar a mesma quantidade de frascos em todas as gavetas e medicamentos de um único tipo em cada uma delas, quantas gavetas deverá usar? E, gente, é bem parecido com o problema das frutas, né? Lá nas frutas ele queria o quê? Acomodar as frutas em sacolas, tudo mais. Só que lá o enunciado era um pouquinho diferente, porque ele dizia assim, ó, gente, vocês vão pegar essas frutas e acomodar de modo que vocês vão usar o maior número de frutas possível em cada sacola. Agora ele fala assim, ó, eu quero usar o mínimo de gavetas possível. E aí aqui vem uma coisa que o problema não traz, que aí você vai ter que interpretar. Que é o quê? Se você quer usar o menor número de gavetas, pensa aqui comigo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas se você quer usar o menor número de gavetas, você vai ter que colocar a maior quantidade de medicamentos possível em cada gaveta. Para usar o mínimo possível. Né? Então, se você quer usar o menor número possível de gavetas, você vai ter que encher aquelas gavetas até onde der, ou seja, o máximo possível. Então, olha aqui as palavrinhas-chave. Acomodar, como ele fala aqui, ó, acomodar, refere-se a dividir, né? Ou até mesmo como ele fala aqui, colocar, né? A quantidade de frascos em todas as gavetas, né? Aí ele fala, igual lá na sacola, você não vai ter, por exemplo, esse medicamento A junto com B na mesma gaveta, numa gaveta só o A, na outra gaveta só o medicamento B, e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo, veja, basicamente é isso, né? Medicamentos de um único tipo em cada uma delas. Então é isso, minha gente. Então é como ele quer, ó, dividir esses medicamentos da maior maneira possível, que dessa forma nós teremos o menor número de gavetas, e aí cada um vai ficar, vamos dizer assim, cada medicamento em uma gaveta diferente, certo? Não vamos ter medicamentos misturados, certinho? Beleza? E não vai ter sobra, né? Também você vai ter que usar todo mundo. Gente, mais uma vez, conceito do MDC, máximo divisor comum. Vamos dizer assim, já está ficando as mesmas coisas, né? Os enunciados, né? Já está ficando igual, já tá ficando, como eu posso dizer, já bem decorativo, né? Porque já os enunciados são praticamente os mesmos, só muda uma palavrinha ou outra, né, nas intenções desses problemas de MDC. Tranquilo? Vão associando as palavras-chave, tá? Então, ó, MDC de 120, 150 e 225. Beleza. Qual era a pergunta mesmo? Quantas gavetas, né? Então, quando a gente fizer essa divisão aqui, o que é que nós iremos achar como resultados? O total de medicamentos em cada gaveta, né? Porque nós estamos dividindo os medicamentos da maior forma possível. Depois, vamos achar as gavetas, igual a gente achou as sacolas, os tempos de aparições, o número de grupos das abelhas, tá? Então, vamos fazer esse MDC aqui, ó. Como é que vai ficar? Da seguinte maneira. Podemos dividir inicialmente por 2, né? E aí, dividindo aqui por 2, 120 por 2 dá igual a 60. 150 dividido por 2 dá igual a 75. 225, como é ímpar, não dá para dividir por 2, a gente repete. Beleza. Como não deu para dividir os 3, não destacamos. Dividimos agora por 2 novamente, devido a esse danado aqui do 60, que vai dar 30. Aqui vai repetir o 75 e o 225, porque
não se pode dividir. E esse 2 a gente não destaca, porque não dividir os 3. Vamos dividir novamente por 2. 30 dividido por 2 dá igual a 15. 75 e 225 nós repetimos. Beleza. Agora, vamos dividir por 3. Dividindo por 3, 15 por 3 dá igual a 5. 75 dividido por 3 dá igual a 25. E 225 dividido por 3 dá igual a 75. E o 3 a gente dá aquele destaquezinho especial. Opa, errei. Agora sim, damos aquele destaque especial. E agora, vamos dividir por 5, né? Dividiu por 5, dá 1, dá 5 e dá igual a... Cadê? Dá igual a 15, né? Aqui, 75 dividido por 5 dá igual a 15. Belezura! Veja como esse aqui chegou em 1, não dá mais para dividir, então a gente para por aí. Lembrando que o 5 ali nós também temos que dar um destaque, tá bom? Belezura! Então nós já podemos calcular aqui o MDC tranquilamente, né? Desses 3 números. Esse MDC é o quê? O MDC de 120, 150 e 225. Ele dá igual a 3 vezes 5, que é igual a 15. 15 o quê, minha gente? 15 remédios, 15 medicamentos em cada gaveta. E aí, ó, veja que o problema também nem traz essa resposta, né? Por quê? Porque ele quer o número de gavetas. E para isso, minha gente, vamos ter que dividir, ó, 120 por 15, que aí vamos achar o número de gavetas que iremos utilizar esses medicamentos A. 150 por 15, 225 por 15 para achar o número de gavetas, né? Então, ó, 120 dividido por 15. Depois, 150 por 15, esse é o mais fácil, dá igual a 10. E por último, 225 dividido por 15, né? E efetuando cada uma dessas divisões, nós iremos encontrar 8 gavetas para o medicamento A, 10 gavetas para o medicamento B e depois, por último, 15 gavetas para o medicamento C. Tranquilo? Total de gavetas é o quê? Ó? 10 mais 8, 18, mais 15, nós iremos ter um total de 33 gavetas para nós podermos acomodar, né, esses 3 medicamentos de uma forma que a gente use o menor número de gavetas como o problema propõe. Qual é a resposta? Resposta de letra A. Belezinha, minha gente? E com isso, nós encerramos esta aula por aqui. Ficou um pouquinho extensa, né? Tô vendo aqui no meu cronômetrozinho aqui, um pouco mais de 32 minutos de aula, mas tenho certeza que foram 32 minutos muito bem usados para que vocês pudessem aí estudar, né, sobre esse assunto de MDC, exercitar, né, com 4 questõezinhas e aí vocês entenderem quais são as chaves para resolver esses problemas de MDC, que é o nosso objetivo para essa aula de hoje, tá bom, minha gente? Então, se vocês conseguiram entender, se vocês gostaram dessa aula, eu quero fazer aquele pedido inicial novamente. Ajude esse canal a crescer, minha gente. Preciso de cada um de vocês do outro lado da telinha para fazer com que cada aula chegue a cada vez mais pessoas. Para isso, só como falei lá no início, você precisa deixar o teu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Só assim você não vai perder nenhuma aula, tá? E outra coisa, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas de sala, nos grupos aí do WhatsApp, nas suas redes sociais, para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Posso contar com cada um de vocês? Belezinha? Combinado? Então, ó, minha gente, a gente se encontra numa próxima aula. Até lá, valeu!